Amém. Glória a Deus. A graça e a paz do Senhor Jesus, amada igreja. Amém. 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 Jesus está neste lugar. Ah, bom Dieu, Jésus Eu Christ senti a presença dele. Moi senti a presença dele lá. Os irmãos sentiram a presença do Senhor? Est-ce que nous senti a presença de Dieu là matin? Se porventura alguém não sentiu, Se por se alguém não sentiu, qui pas senti, essa manhã vai ser uma oportunidade matin on va aller une opportunité para voltarmos a sentir a presença dele, pour nous tourner venir sentir présence de Dieu matin. a estarmos na presença dele. Parce que nous na présence de Dieu. Que ao sairmos daqui, Là nous sortir là, saiamos na presença dele. nous sortir na présence de Dieu. Muitas vezes não sentimos a presença En dele, pile fois nous pas sentir présence de lui porque não estamos na parce presença que nous dele, pas dans présence. mesmo ele estando aqui neste lugar. Même là, E o que faz com que isso aconteça moi je voulais que ça lui arrive, é o pecado, igreja. c'est Pecado, c'est péché, o erro. c'est erreur. E quando estamos em pecado, Parce que là nous dans péché, quando não há arrependimento, là nous pas de repentance. a alegria da salvação se vai embora. Plaisir, salut, l'y aller. Precisamos voltar para a presença do Senhor. Nous besoin pour nous retourner dans la présence de mon Dieu. E nesta manhã, Matin, nós iremos pedir perdão ao nous Senhor. allons demander bon Dieu pardon. Amen. A mensagem do Evangelho Message qui est dans l'évangile, é uma só. c'est un seul. Cristo morreu na cruz. Jésus-Christ est mort sur la croix. E a mensagem é: Message qui est dans l'évangile, arrependei-vos c'est e repentance. convertei-vos Repentir, c'est convertir. dos vossos pecados. Des péchés nous yo. E Amen. tempo de refrigério Et demander refuge, virá sobre nós. retourner, venir nous. Que possamos viver este Pour nous Evangelho. capables de vivre l'évangile ça. Quando aquele príncipe dos judeus, o Nicodemos, Là Nicodème te venu retourner venir mon Dieu. foi encontrar com Jesus à noite, Là il te rencontré avec Jésus pendant la nuit là. ele gostava de Il Jesus, te aimé Jésus-Christ. mas não queria ser visto com Jesus. Elle pas les servir. Non queria o quê? Ser visto, que ninguém visse ele Il com pas ver a Jesus. personne monde te well. Porque ele foi à noite, ele foi Parce que escondido. ça fait aller dans nuit com Jésus-Christ. Era um homem muito religioso, C'était un religieux. guardava todas as leis de Moisés. Il était conservé toute loi Moïse yo. Mas Jesus disse para ele: Mais Jésus-Christ te dit você tem que nascer de novo. ou gain pour faire une autre fois encore. Da água, Dans de l'eau que é a palavra de Deus, et dans la parole mon Dieu. e do Espírito Et Santo. de l'Esprit Saint. E Jesus contou uma história para ele. Jésus-Christ te conté une histoire pour lui, raconté une histoire pour lui. Quando aquele povo saiu do Egito Les peuples bon Dieu étaient sortis dans le pays de l'Égypte. e foi para o deserto, Ils étaient allés dans le désert là. Deus cuidou Bon deles. Dieu te prend soin yo. Nada faltou para Il pas eles. jamais manqué rien. Mas eles reclamavam de tudo. Deus était toujours à faire réclamation de toute bagaille. Eles não eram Il contentes. pas jamais satisfait. Tinha maná do céu todos os dias. La manne sortit dans le ciel là chaque jour. As roupas não estragavam. Dieu pas jamais chiré. Os sapatos continuaram servindo por 40 anos. Ils ont usé un seul soulier pour 40 l'année. Alléluia. Deus tirava a água da rocha. Bon Dieu retiré de l'eau dans E la eles roche. tomavam água. Yo boit de l'eau. Mas eles desprezaram tudo. Mais yo tout j'étais tout bagage ça. Não quiseram nada Yo daquilo. pas de vle, ouais, pas de vle bagage ça yo. Deus ficou triste com Mais bon Dieu eles. était triste pour ça. Então mandou a eles serpentes Mais il te voyé serpent ardentes ardente que quando picava qui te vient piquer yo. levava à Yo te morte. tout mourir. Aí eles se arrependeram. Les comme ça yo te obligé. Aí eles falaram: Moisés, clame a Deus por nós. Ça yo dit Moïse, relais bon Dieu pour nous. E que Deus fez então? Ça bon Dieu te fait kounya. Deus mandou que Moisés Bon Dieu voyé Moïse fizesse uma serpente de bronze, faire un serpent en bronze. colocasse numa haste, numa vara alta, Mettez-le sur un poteau bien haut. e levantasse ao céu, levantasse, Et levez-le bien haut dans le ciel là. e que todo
todos que olhassem para a serpente, Quel que soit moun qui garde serpent ça, todos que estavam condenados à morte, tout moun qui était condamné pour mourir, quando olhassem para a serpente, les regarder pour serpent ça, eram curados, c'est guéri. escapavam da morte. Ils étaient séparés de la mort. E Jesus explicou para Nicodemos Et Jésus dit à Nicodème, que seria feito a mesma coisa com o Filho do Homem, c'est ça qui peut arriver à que ele também seria levantado como aquela serpente, Il va lever la lettre coup serpent. porque a serpente nos mostra o pecado, Parce que serpent, il montre nous péché. e Jesus se fez pecado por nós. Christ, il fait être Ele péché. tomou o nosso pecado. Il prend péché nous yo. Ele se fez maldito na cruz. Et il vient tout le monde qui m'a dit on est le quoi. A cruz é desprezível, Quoi c'est un bail qui désagréable. é humilhante, C'est une humiliation. mas para ser salvo, Mais pour sauver, para ser curado, pour guérir, sarado do pecado, pour guérir de péché, teria que olhar para a cruz. vous supposez lever Dieu vers la croix. Da mesma forma que o povo lá no deserto Dans la même forme que pauvre dans le peuple dans le désert, escapou da morte, ils étaient prêts pour mourir. Jesus diz que todo aquele que olhar para a cruz Jésus dit tout le monde qui regardait vers la croix e crer et qui croit naquilo que ele fez por nós, dans ça qu'il t'a fait pour nous, hein, crer nele, croit en lui-même, também escapará da morte, ils ont échappé de la mort eterna. éternelle. Estamos livres Libre, da ira de Deus. libre. Esse é o maior milagre, Ça c'est plus gros miracle. a salvação. C'est le salut. Essa é a nossa maior alegria. C'est plus gros joie que nous avons. Se alguém aqui está sem comunhão, Si on monde pas de communion, sem alegria da salvação, sans la joie de salut, olha para a cruz. gardez vers la croix. Ele vai te curar, Il va guérir. vai sarar a tua alma. Il va guérir non O rei Davi, roi David. enquanto ele escondeu os seus pecados, Il pas de problème, il pas cacher péché lui. não confessou a Deus, Il te caché péché, il pas confesser la bon Dieu. ele adoeceu, sentiu dor, Il te senti douleur, sofreu, il te souffri, perdeu a il alegria. te perdu la joie. Mas quando ele confessou a Mais Deus, elle confessait à bon a Dieu, alegria dele voltou. la joie tournait. Que Amém. possa ser uma manhã de alegria nas nossas vidas. Nous capables de gagner la joie dans la vie, nous. Eu estou muito feliz de estar com vocês. Moi content en pile pour avec nous matin. Nós somos de Ipatinga. Moi sorti dans ville de Patinga. Isso, bem longe daqui. Loin en pile boy ici là. É. Iremos embora amanhã. Nous allons aller demain si Dieu veut. Nós temos duas filhas, Nous avons deux petites filles, Luana e Sara. Luana et Sarah. Sara tem 16 anos. Sarah qui a 16 ans. Sim, 16. 16. 16. 16. 16. É, e eu deixei Sara em casa com catapora. Moi quitté Sarah la cara dans ville de Catapolha. É. Deus está cuidando Deus dela. abençoe quando eu ia. Amém. Amém? E a Luana tem 23 anos. Luana qui a 23 ans. 5 anos já casada. Il y a 5 ans depuis le marié. Não temos netos. Nous pas petite. Ainda. Nous pas gagner. Ainda. Estou muito feliz. Moi content en pile. E vocês vão saber, não só por estar aqui, No sentindo a presença do Senhor, Pour le connaître non seulement parce que nous là dans place ça pour nous sentir présence bon Dieu, mas Deus está realizando um sonho. mais bon Dieu a réalisé un rêve Porque o povo haitiano parce que pour peuple haïtien, é para mim motivação c'est pour moi une motivation de buscar ao Senhor. pour chercher présence bon E Dieu. vocês vão entender isso. Nous pour comprendre ça. Amen. É uma alegria mesmo. C'est la joie même. Eu quero agradecer a Marielle Moi je voulais adresser Marielle por ser o canal que nos trouxe aqui, que qui Deus usou. nous venir boy ici. Ao pastor Paulo, Oui, pasteur Paul. pela oportunidade Pour que nos está opportunité nos ça dando. qu'il utiliser nous. Eu tenho vivido uma história com o Senhor Moi te vivions histoire avec bon Dieu desde quando Ele me chamou, depuis elle te relé moi. aos 10 anos de idade. Depuis 10 ans. 10 anos. 10 ans. Quem me contou sobre Jesus foi meu pai. Qui est-ce qui t'a parlé de Jésus-Christ? C'était papa moi.
Eu não converti na igreja. Me te converti dans l'église. Papai falou de Jesus para mim. Papa me te qu'on a parlé de Jésus Depois eu Christ. fui para a igreja. Il te mené à l'église. Aos 12 anos eu desci as águas. À 12 ans, baptisé. Isso. E tive chamado de ser missionária. Moi te posé élève pour venir missionnaire. Mas aos 13 anos, À 13 ans, eu saí da presença do te Senhor. sorti de la présence mon Dieu. Eu perdi a alegria de Moi te perdu viver la joie qui est dans mon Dieu. por causa de À amizades cause de l'amitié do mundo. du monde. Na minha adolescência, Dans l'adolescence moi, o diabo destruiu os meus sonhos, le diable a te détruit rêve moi. os projetos, Projet moi yo. os planos de Deus. Plan bon Dieu pour moi yo. Ele pensou que havia destruído. Il te pensé te ka détruire. Aos 16 anos de idade, À 16 ans, o meu chamado para missões il te élève pour mission. foi confirmado. C'était confirmé. Eu iria para a Albânia, Nous devons aller dans urbain, Europa, dans Europe. o país mais pobre da Europa. C'est le pays qui est plus pauvre dans Europe là. Para lá o Senhor me enviaria. C'est là que Dieu te voyé moi. Eu estava cheia de sonhos, Tu as un pile rêve. mas novamente eu me distraí Et une autre fois encore, me distrait. e namorei um rapaz que não tinha o Senhor Jesus. Moi avec un jeune gens qui partent dans bon Dieu. E eu pensava que eu ia trazer ele para a igreja, Pensez que tu as mené dans l'église, mas não. mais c'est pas ça. Ele me levou para o mundo. C'est lui-même qui mène mal dans le monde de l'habitat. E aos 17 anos eu casei com ele. À 17 ans, je suis marié ensemble avec lui. E nunca mais eu voltei para a igreja. Jamais, je ne vais jamais tourner l'église encore. Eu sofri por 4 anos. Souffrir 4 années. Um casamento sem Jesus. Il y a un mariage sans Jésus-Christ. Uma casa construída na areia. Il y a un caille qui construit dans le sable. Eu não construí minha casa na rocha. Je ne pas construit caille moyen dans la roche. Vieram as tempestades, Et tu as une tempête. os ventos, Vent, destruiu a minha casa. détruit caille ça. Meu casamento estava destruído Mariage moyen détruit. por causa da traição, do adultério, À cause des adultères, trahison, mentiras. menti. E eu falava, Senhor, eu não aguento mais. C'est pas l'un des mon Dieu, je ne peux pas résister encore. Eu quero voltar para a tua Moi, presença. je voulais retourner dans la présence. Me ajuda. Aidez-moi. Um dia eu sonhei. Et un jour, moi, j'ai fait un rêve. O Senhor me deu um sonho. Bon Dieu, c'était bon mon rêve. Eu estava correndo do diabo. Moi, j'ai couru pour le diable. Ele iria me matar. Il t'a le tuer, moi. Ele já tinha roubado e destruído. Il t'a détruit ça. Ele só faltava matar. Il seulement t'a manqué pour le tuer, moi. Um anjo apareceu no sonho Mais un rêve, un ange t'est venu dans le rêve là. e disse assim: Maristela, Il t'a dit, Marie-Stella, você colocou no altar de Deus, o teu coração, cœur, aquele que não é para estar. ou mettez cœur dans un bagage qui pas dans la volonté de mon Dieu. Quem ocupa o coração é Deus. Qui moun qui occupe cœur pas non c'est bon Dieu même qui occupe ele. Mas você ocupou com o marido. Mais ou te occupe cœur, O marido tomou o lugar de Deus. Marie, Tomou-lo, tirou Deus. Marie retire cœur non mais mon Dieu Você está em pecado parce que ou non péché, de idolatria. non idolâtre. Tudo que colocamos Tout ça que nous mettez a nossa confiança, confiance nous, felicidade, bonheur, os sonhos, rêve, os planos, plan que não seja em Deus, qui pas dans bon Dieu, é idolatria. c'est idolâtrie. Oui. Eu coloquei nas mãos do meu marido Moi te mettez tout ça me dans mes mari moi. que ele me fizesse feliz. C'est lui-même qui te fait plaisir. Ninguém pode fazer ninguém feliz. Personne ne peut faire un plaisir. Ninguém. Personne. A nossa felicidade está em Deus. Foi nous, joie nous, c'est dans bon Dieu lié. Se a nossa felicidade estiver em Deus, Ele fará o que deseja o nosso coração. Si nous mettons la foi nous dans bon Dieu, c'est lui-même qui a désiré ça cœur nous voulait. Amen. Então eu acordei do sonho. Acordei do sonho. Moi te réveillé dans rêve là. E eu fiquei com medo. Moi te peur en pile. Eu voltei para Deus. Moi tourner vinn joindre bon Dieu. 3 meses na igreja, 3 mois dans l'église, a minha casa foi construída na rocha. Kai moi te vinn construire sous roche à Cognac. A alegria da salvação voltou. Et la joie de saluer à lui retourner. O meu marido converteu, Marim vinn converti, mas o Senhor levou ele para a glória. mais bon Dieu levé lui. Eu fiquei viúva.
Moi, j'étais veuve. Aos 21 anos de Non, idade. 21 ans, moi, j'étais veuve parce que Marie était morte. Porque Deus tinha um chamado na minha vida. Parce qu'il était fait à paix. E precisava seguir em frente. J'ai besoin d'aller vers l'avant. Deus não perde o controle. Bon Dieu, pas un bête du O contrôle. governo é dele. Amen. E aos 22 anos eu casei com aquele homem bonito que está ali. Sou mais bonito. O Richard é mais bonito. A 22 ans, você marié avec essa belle Só o Richard que é mais bonito que ele. Brincadeira. Mas ninguém. Brincadeira. Amém. E aos 29 anos, À 29 ans, eu tive uma convulsão. moi, j'étais en confusion. Passei mal. J'étais malade. E o médico descobriu Même là, j'ai découvert ça. havia um câncer dentro da minha cabeça. Jesus, moi, j'ai un cancer dans la tête, moi. Não podia tirar. Pas de retirer le cancer, ça. Eu iria morrer. Je t'ai pas mourir. Mas Deus fez com que o câncer Bon Dieu, t'es fait que le cancer, ça, mudasse de lugar il t'est déplacé para que o médico abrisse a minha cabeça. pour le docteur te ouvrir la tête, moi. Mas antes de abrir, Mais antes de avant abrir, de l'ouvrir, Deus tinha falado Jésus te dit, que havia um plano na minha enfermidade. j'ai gagné un plan dans l'infirmité, moi. E o plano dele seria que eu iria pregar o evangelho Le plan de Dieu dans la vie, c'était pour me prêcher l'évangile. em todas as cidades, Toute ville, que eu iria escrever moi, lis et puis m'écris. tudo que ele fizesse na minha vida. Tout ça qu'il était fait dans la vie, moi, Isso era 2004. c'était en 2004. É. Então eu fiz a cirurgia, Moi, j'ai fait opération tirou o tumor, tirou o pour câncer. retirer le cancer. Eu fiquei paralítica, Moi, j'étais paralysé. fui para cadeira de rodas. Je t'ai mis dans une chaise roulante. O médico disse que nunca mais eu iria andar. Je ne peux jamais marcher encore, ça docteur te dit. Mas lá no hospital eu falei com o médico: Mais dans l'hôpital, là, je dit docteur, doutor, eu vou andar, moi, je ne peux pas marcher encore. porque Deus tem um plano na minha Parce que vida. Dieu a un plan dans la vie, moi. Amen. E ele disse: então eu quero te ver andar Il dit, je t'ai même marcher. em 30 dias. 30 jours. Ele desafiou a Deus. Il te baille bon Dieu, Porque não era possível andar. parce qu'il est impossible pour te marcher. E ele desafiou a Deus em 30 Il dias. baille bon Dieu de fille pendant 30 jours. E eu falei: em nome de Jesus. Dans nom Jésus te dit, Aos 12 dias na cadeira de rodas, dans 12 jours dans la chaise là, eu vim para a casa do Senhor ceiar. moi je viens pour la scène dans caille bon Dieu. E numa manhã como esta, Dans un matin tant qu'aujourd'hui, eu estava na cadeira de rodas. c'était dans chaise roulante là. E Deus disse: filha, Et Jésus qui dit, petite moi, hoje eu estou te curando. qui compte vraiment guérir? E à tarde, Dans pita, naquele domingo, dans même dimanche ça, eu levantei da cadeira de rodas. sorti dans chaise roulante ça, au nom de Jésus. Glória a Deus. Eu comecei a dar os primeiros J'ai passos. commencé par le premier pas. Andava muito feio. Je marchais là dans pile. Batia o pé no andador toda hora. On a trotté, on après l'autre, É. de temps en temps. Mas aos 30 dias, Mais après 30 jours, eu estava de salto alto. il te met tes talons qui cuitent. Eu fui lá no médico. Tout le docteur, moi tout le docteur, Ele pôs a mão na boca. il met dans la bouche. Amen. Ele não acreditou. Pas quoi ça? Um ano e meio se passou. 1 an et demi passé, O câncer voltou. quand c'est à tourner encore. Eu fiquei muito triste. C'est triste en pile. O médico queria me operar de novo. Le docteur a voulu opérer. Eu falei: não, Il dit non, eu não quero pas operar. voulu opérer. Eu quero fazer outro exame. Moi, je voulais faire l'autre examen. Em 30 Dans dias, 30 jours. eu vou voltar aqui. Je vais retourner Eu ici não vou encore. operar. Je ne vais pas opérer. Eu cria, Moi, j'étais quoi? eu tinha fé Que me gagné la foi. que Deus podia me curar. Mon Dieu est capable de guérir. E Deus pode Et curar. mon Dieu est capable de guérir tout. Ele é Jeová Rafá, Il c'est Jéhovah, Rapha. Ça veut dire Deus qu'il te va cura. guérir. mas Ele cura se Ele quiser. Mais il peut guérir s'il veut. Quando Ele cura, Ele é Deus. Moun qui peut guérir, c'est bon Dieu le relais. Mas quando Ele não cura, Ele continua sendo Deus. Même s'il ne pas guéri, il toujours été même bon Dieu. Seria possível amar um Deus que não me curasse? Est-ce qu'il est possible pour le partager même bon Dieu ça qui peut guérir? A minha fé estava sendo provada. La foi était en épreuve. E eu cheguei em casa. Je suis arrivé à la caille. Eu falei: Pai, Je dit, papa, o Senhor tem 30 dias papa, moi j'ai 30 jours de para temps me curar. pour guérir moi.
Eu dei uma ordem para Deus. Moi bay yon bon Dieu, yon ordre. Eu não perguntei para ele qual era a vontade dele na minha vida. Même mandel qui volonté l'envie moi. E eu passei os 30 dias convencendo a Deus Me passe 30 jours ça yo. Me rete na présence de mandeli. que ele tinha que me curar. Te doit guérir même. Eu jamais orava dizendo: Me pas jamais prier pour me te dire seja feita a tua vontade. que volonté faire. Não. Eu aprendi que eu tinha que determinar Me te apprendre que me te doit e que déterminer. Deus tinha que me curar. Bon Dieu capable de guérir. Como se ele fosse um empregado C'est nosso. comme si l'été employé pour nous. Os 30 dias passaram. 30 jours passés. Fui fazer a ressonância, o exame da cabeça. O câncer estava lá. Quand ça était toujours là. Ele não quis curar. Bon Dieu pas de guérir. E eu escondi a palavra de Deus Et moi te caché dentro do meu coração en dedans cœur moi. para não pecar contra Pour ele. pas pécher contre lui. Eu estava muito triste. C'était muito sans pile. E eu cheguei em casa, Et moi arrivé la caille. peguei a palavra, Moi prends parole bon falei: Dieu. Senhor, Je dis Seigneur, o Senhor não me curou. ou pas guérir moi. O Senhor poderia ter me Ou tu es curado. capable de guérir moi. Eu tenho fé para o Senhor me curar. J'ai la foi pour guérir moi. O que faltou para o Senhor me curar? Mais qui ça me manquait pour guérir moi? Há enfermidades, há doenças Infirmité. que são por ordem por causa do pecado. Yo sais Mas não havia pecado na minha vida escondido. moi pas de péché dans vie qui te caché. Eu havia confessado os meus Moi pecados. j'ai toujours confessé péché moi yo. Eu estava em santidade buscando a Deus. J'ai toujours eu volonté de chercher la présence de Dieu. Por que o Senhor não me curou? Pourquoi ça bon Dieu pas guérir moi? Aí eu lembrei. Ah, c'est là ça me songer. Há uma vontade sobre a minha vontade. Volonté bon Dieu pas volonté A pas. vontade soberana dele. Volonté souveraine. Aí eu me lembrei que na palavra está escrito C'est là ça moi te songer pas ça qui est écrit dans la parole là, que a vontade dele é perfeita, que volonté parfait, é boa, li bon, agradável, li agréable. mesmo que não entendemos. Même si nous pas comprendre, Quando ele diz não, là il dit non, lá na frente nós vamos ver mais puis devant nous voir ça, que o não que non, é vitória. c'est victoire. É vitória. Amen. Sempre será vitória. Toujours victoire. E eu pedi ao Senhor que falasse comigo na palavra, então, sobre a doença. Moi te demandé bon Dieu pour te parler avec dans parole sous à cause de maladie ça. E eu abri a palavra. Et m'ouvrir parole bon Dieu. E o Senhor falou comigo no livro do profeta Zacarias, La bon Dieu parle avec dans le livre prophète Zacharie no capítulo 13, dans chapitre 13 nos versos 8 e 9. versets 8 et 9. E lá estava escrito: Là qui est écrit as duas partes serão extirpadas. Eles conseguem entender? Exterminada. As duas partes serão exterminadas, deux parties qui pourraient disparaître, mas a terceira parte vai restar nela. mais troisième non pral. Eu farei passar a terceira parte pelo fogo. Moi te dit você O Senhor dizendo na le palavra: Seigneur dit dans parole pelo fogo. Dans du feu. Aprovarei como se prova o ouro, Moi te éprouvé l'or dans du feu. e purificarei como se purifica a prata. Moi pral purifier, c'est comme si me te purifier l'argent. Você invocará o meu nome, Ou après retourner dans nom moi e eu direi: eu sou o teu Deus. et moi pral dit moi c'est mon Dieu Você é meu povo. ou c'est peuple moi. No momento eu entendi Dans moment ça va me te comprendre. que Deus estava dizendo das duas partes da minha cabeça Bon Dieu t'a dit dans tête moi tu as deux parties que seriam qui exterminadas. pral exterminer. O primeiro tumor, o primeiro câncer foi, Premier cancer à li aller, e o segundo seria. deuxième non pral aller, Mas eu não entendia même pas de comprendre. o que era a terceira parte. Ça troisième non te Estávamos no ano de 2005 nous avons vu l'année 2005, e eu iria fazer a próxima cirurgia. nous t'a pral faire prochaine opération. Eu guardei o texto, fechei a Bíblia Nous t'a fermé la Bible e descansei no Senhor. et puis nous t'a pris un petit repos de mon Dieu. Abriu a cabeça pela segunda vez. Et ouvert tête moi une deuxième fois. Eu perdi a coordenação do corpo. Nous t'a perdu coordination comme ça Como veut dire, uma criança que tem os movimentos e não sabe usar. c'est comme si nous étions un petit monde qui gagne école par contre qui j'ai pour l'utiliser comme ça. Mas eu voltei de novo. Mais me retourner encore, O tempo passou. temps vient passer, 2 anos. 2 ans, 2 buracos na minha cabeça. 2 trous dans tête moi, Limpos.
nettoyés, vazios. sans virus. Mas a medicina havia dito que não havia mais cura. Médecine te dit pas gagner guérison encore. Que a qualquer momento poderia voltar novamente. N'importe moment qu'à retourner encore. Porque era o pior câncer do cérebro. Parce que c'est plus mauvais cancer qui a gagné dans le cérébral. Que o paciente não sobrevive mais do que 5 anos. Parce que patient pas qu'à vivre après 5 ans. Não vive mais que 5 Pas qu'à vivre anos. plus que 5 ans. Quando foi em 2007, L'été passé en 2007, depois do aniversário de 15 anos da Luana, après 15 années, anniversaire de Luana, petite fille là, o câncer voltou de le novo. cancer a tourné encore. Pela terceira Pour vez. troisième fois. Eu fui para São Paulo, Et m'allé São Paulo, porque não podia mais abrir a minha cabeça. parce que pas doué ouvert tête moi encore. Em São Paulo, Là dans São Paulo, o médico, Medicina. ele disse assim: mais c'est te dit comme ça. Maristela, você está em 5 anos da tua doença. Marie-Estelle, vous avez 5 ans avec maladie ça. Em 5 anos chega o grau mais grave. Dans 5 ans ça, vous allez arriver dans une situation qui est plus grave là. Não podemos tirar. Nous pas qu'à retirer. Esse vai ficar. Ça, il peut le rester dans tête ou là. Enquanto você viver. Tout le temps à vivre. Aqui em São Paulo, Là São Paulo, nós vamos fazer uma cerca nous sommes allés faire un cercle, num tratamento de traitement, para segurar o câncer pour nous capables de quimber cancer ça. por 2 anos. Pour pendant 2 ans. É o que podemos fazer. C'est ça que tu es capable de faire. Naquele dia, Dans un jour ça, em 2008, en 2008, o Espírito Santo de Deus l'Esprit bon Dieu, me trouxe à memória il portait mon encore mémoire. o que Deus havia me falado lá no profeta Zacarias, Ça, il était enseigné passé dans le prophète Zacharie. que a terceira parte vai C'était la restar nela. troisième partie à caprité. Quando o Senhor me falou isso em Zacarias em 2005, L'Éternel a parlé ça dans Zacharie en 2005. eu não tinha tirado o segundo ainda. J'aime qu'on ait deuxième cancer. E Deus já havia mostrado Mon Dieu, tu as montré ça. que haveria o terceiro, Pour aller en troisième. que o terceiro ia ficar, Qui va le rester? que a medicina iria encerrar. Médecine, tu as terminé avec ça. O Senhor foi à frente da medicina, antes que chegasse o terceiro. Le Seigneur t'a allé avant, troisième, non, t'es venu. E sabe o que ele estava me ensinando? Parce qu'il t'a enseigné, moi, Que ele tem controle sobre o de câncer, gagner contrôle sur le cancer. que ele governa todas as Parce qu'il coisas gouverne tout e bagage. que tudo já está estabelecido desde a eternidade. Depuis avant le monde même t'a commencé, bon, tu as un plan pour tout bagage. Ainda que você estava sendo formado na barriga da sua mãe, Avant même où t'es formé dans votre maman, todos os teus dias tout jour qui est pour compter, já foram escritos bon Dieu t'a écrit num livro. dans le livre. Aí eu descansei de novo. L'autre fois encore, on prend tirer pour encore. 2 anos se passaram. 2 années passées. O câncer continuou dormindo. Cancer a tout continue à dominer. Ele dormiu por 7 anos. Cancer a dormi pour 7 années. Mas em 2010, Deus disse que alguma coisa iria acontecer. Mais en 2010, bon Dieu t'a dit qu'on va qui pour arriver. Quando eu perguntei para ele, falei: Pai, Là, il m'a demandé, il me dit, papa, o câncer vai dormir enquanto eu viver? est-ce que le cancer a dormir dans tête moi? Ou ele vai Vive. acordar? Ou bien va tourner encore? Eu vou passar de novo por algum momento Est-ce que je vais passer un moment comme ça encore? com a doença? Avec même douleur ça? Ou enquanto eu viver, vai ficar o câncer Est-ce que dormindo? tout le temps vivre avec cancer ça? Aí eu abri a palavra. Et m'ouvrir la Bible. Deus falou comigo. Bon Dieu parlait avec moi. No livro do profeta Daniel, Dans le livre prophète Daniel, capítulo 11, 29. chapitre 11, verset 29. 29. Num tempo determinado, Dans un temps bien déterminé, virá outra vez. pour aller une autre fois encore, E a última vez la dernière fois, não será como a primeira. c'est pas même j'avais première. Isso era 2010. C'était en 2010. De 2008, De 2008, quando eu estive em São Paulo, là, je suis arrivé à São Paulo, até 2015, jusqu'à no ano 2015, passado, année passée, 7 anos se passaram. 7 années passées. Continuei fazendo as ressonâncias, os J'ai exames. toujours fait résonance, j'ai toujours fait examen. O câncer dormia. Cancer, t'as dormi. Mas no ano passado, Mais en année passée, o câncer acordou. cancer a retourné encore. O médico ficou Le preocupado, docteur a été préoccupé.
Porque para ele já estava acabado, Parce que ça était fini déjà. que o câncer havia secado, Quand ça était séclé. necrosado. Mas não. Mais c'est pas ça qui passe. Deus disse que eu confundiria muito a medicina. Parce que Dieu dit, m'a confondre médecine en pile. O milagre na minha vida para a medicina Miracle dans la vie moi pour médecine, é eu estar viva. c'est rester vivant. Ninguém sobreviveu a este câncer. Personne monde pas capable vivre ensemble avec cancer. Eles não conseguem Il entender. n'est pas capable de vivre avec cancer même. E depois o câncer dormiu de novo. Après ça, cancer vient dormir encore. Ele está dormindo. L'a dormi. Amen. Mas enquanto eu viver, Mais tout le temps vive, ele vai estar aqui, l'a toujours là. sob o controle de Deus. Mais l'a toujours sous contrôle, mon Dieu. Deus quis assim, para que eu pregasse a palavra Mon dele. Dieu voulait comme ça pour me prêcher l'évangile. E para que a igreja entendesse Pour le peuple à comprendre, que o pior câncer não é o que está na minha cabeça, mauvais cancer pas dans tête moi, é o que está na alma, ni dans l'âme, o pecado, le péché, a falta do perdão, manque de pardon, o arrependimento que não vem. repentance qui pas venir. Este é o pior câncer. Ça c'est plus gros cancer qu'a gagné. E Deus está curando este câncer. Et Jésus-Christ a guéri le cancer ça. Muitos estão se convertendo ao Senhor, En pile monde, porque Ele me deu uma ordem en pile monde De déconverti prégar. parce que vous êtes bonne loi, de pregar somente a mensagem da pour cruz. prêcher parole sur la croix. O Evangelho é Cristo crucificado. L'évangile c'est Christ crucifié. Jesus fez tudo por nós na Jésus-Christ cruz. s'est fait toute bagaille pour nous sur la Está croix. consumado. Il était déjà fini à bagaille pour nous. Na cruz Ele nos tirou da condenação do inferno. Jésus-Christ retiré la condamnation de l'enfer. Ele nos perdoou. Il Nos perdoou. il pardonné nous, Ele pagou o preço. il payé prix, Nos justificou. il justifié nous, Ele pegou o nosso pecado, il prend péché nous yo, colocou em Cristo. il mettait Pegou a justiça de Cristo la justice, e nos vestiu com a il justiça. habillé nous avec justice. Quando o Pai olha para mim e para você, Les papas nous gardent pour lui même avec nous, Ele te aceita. il accepte nous. Não porque você é bom, Mais pas parce que au bon, não pelas obras que você mais pas parce faz, qu'on fait bons œuvres, mas porque o sangue do Filho dele parce que sans petite lia, está sobre a sua vida. venir sous la vie au matin. Nós só podemos entrar na presença C'est ça dele, qui fait nous supposer entrer dans la présence de mon Dieu. ter paz com ele, Vous pouvez gagner la paix ensemble avec lui, porque fomos parce justificados qu'il était justifié nous mediante a fé, devant la foi. não por obras, C'est pas pour œuvre, mas por graça. mais c'est pas grâce qui fait ça. De graça, C'est grâce même. já foi pago. Ça t'est déjà payé. Basta olhar para a cruz Seulement garder vers la croix e crer, et quoi e viver, et vivre, andar no caminho estreito, marcher dans le chemin, dans la route qui est étroite là. renunciar ao mundo. Renoncer avec le monde. O maior convite que foi feito Puis gros invitation qui faite, é: se você quiser, c'est si vous voulez, se quiser, vinde a mim. viens joindre moi. Negue-se, morra, renuncie sua vida, Bye vague, toma a cruz prends la croix e me siga. et suive-moi. Precisamos morrer Nous supposons mourir, para podermos viver. nous sommes capables de vivre encore. Amen. Precisamos perder Nous supposons perdre, para ganhar. nous sommes capables de gagner le royaume de Dieu. Este mundo aqui vai passar. Le monde ça après le passé. A nossa vida é breve, La vie nous, il coûte. muito breve. Coûte en pile. Nós estamos em tempo de arrependermos C'est un temps pour nous repentir, e voltar para Cristo, retourner venir Jésus-Christ. porque Ele vem Parce qu'il l'a retourné. soltando pelos montes, L'a venu, soltando pelos montes. l'a venu marcher sur montagne même. E em breve En bref, a nossa vida será com Ele. la vie nous va avec lui. Que nosso coração esteja na eternidade, Que cœur nous, rester dans l'éternité. que nosso tesouro esteja no céu Trésor nous déjà dans le e ciel. não aqui. C'est pas sur la Aqui terre. tem muito sofrimento Sur la terre, il y a pile de souffrance. e nós vamos sofrer. Et nous pas souffrir. Deus permite que Bon soframos. Dieu permet de souffrance. E Paulo nos ensina, o apóstolo C'est pour Paulo, capable enseigner nous. que há alegria no sofrimento. Parce que gain, Porque o sofrimento vai fazer com que a nossa fé parce que souffrance va grandir la foi nous. seja uma fé forte, Va grandir la foi qui fort. uma fé experimentada no Et fogo, une foi qui est expérimentée par le feu. nas provações, Que das prove- provações, no fogo das provações, Le, das et tribulações.
le feu de la tribulation, como diz o apóstolo Paulo, même l'apôtre Paul dit, não nos alegremos somente com a glória de ne Deus, pas seulement gagner la joie dans la gloire, mon Dieu, mas alegrai-vos também nas mais nous tribulações, supposer gagner la gloire dans la tribulation tout. porque a tribulação produz paciência. Parce que la tribulation, elle produit la patience. A paciência é a experiência, Patience by expérience. e a experiência a esperança. Expérience by espérance. Quanto mais tribulados, Là, nous tribuler plus, quanto mais sofrimento, là, nous souffrir plus, mais vamos crescer, c'est plus nous grandir, mais estaremos preparados plus nous préparer para esperar pour nous tendre a volta de Cristo. le retour de Jésus-Christ là. O crente não quer sofrer. Chrétien pas aimer souffrir, non? Tem muito crente mimado En pile chrétien que não querem servir a este Deus da Bíblia. qui pas aimer vivre Jean mon Dieu voulait. Quer servir um Deus de Yo prosperidade. voulait au bon Dieu de prospérité. Há uma multidão na igreja brasileira Grand pile dans l'église brésilienne. servindo ao Deus Mamon, Yo, Deus do dinheiro. yo c'est bon Dieu maman, yo c'est bon Dieu l'argent. Igrejas cheias, L'église qui plaît à monde, pagando, qui a payé, fazendo qui sacrifícios fait sacrifice. que Deus não mandou Qui bon fazer Dieu pas mandé faire. para serem ricos. Pour capable venir plus riche. E o apóstolo Paulo ensina Timóteo na palavra: Apôtre Paul enseigne Timothée dans la parole bon Dieu. Timóteo, não deseje ser rico. Il dit pas que désir pour riche. Aqueles que desejam riqueza Moun qui désir pour riche, tropeçam, il a se desviam do caminho, changé route là. porque o amor ao dinheiro Parce que moun qui aime l'argent, é a raiz de todo o mal. c'est racine tout mal. E Paulo continua ensinando a Timóteo Apôtre Paul continue à enseigner que Timothée. nada trouxemos para aqui, Nous pas porter rien sur la terre. nada Nous levaremos pas porter daqui, rien aller tout. que estejamos contentes Nous seulement contenter-nous. se tivermos com o que comer Si nous seulement gagnons ça pour nous manger, e com o que nos cobrir. ça pour nous mettre sous nous. Se o Senhor quiser Si mon Dieu voulait prosperar nous prospérer filho dele, avec petite lia, esse filho que ele vai prosperar c'est petit ça même qui pourra faire nous em prospérer riquezas, avec richesse. será filho que foi muito experimentado na fé, C'était petit qui était plus expérimenté dans la foi, porque a alegria dele não estará na riqueza. parce que la joie lui, pas Ele não dans vai la se richesse. abater quando perder a riqueza. Il Não vai ficar triste se perder a riqueza, n'est pas prêt à être triste parce qu'il n'a pas de richesse. porque a alegria dele é o Senhor. Parce que la joie lui c'est bon Dieu dans celle là. Então, ricos Parce que il y a plus de monde qui est riche, que não desejaram riquezas, qui pas souhaiter gagner richesse, mas o Senhor prosperou, parce que bon Dieu prospère. porque o coração é generoso. Parce que cœur est généreux. Ele ajuda os pobres. Il y a aidé les gens qui sont pauvres. São poucos ricos que fazem isso, Puis on dit classe monde riche qui fait ça, c'est vrai. mas existem aqueles que o Senhor prosperou. Mais il existait des gens qui prospérer qui fait ça. Então não desejem ser ricos. Pas besoin de désir pour riche. Se o Senhor quiser, Ele fará Si isso. bon Dieu voulait, il a fait ça. Mas o prosperado por Deus Mais prospérité bon Dieu, não precisa de dinheiro. pas besoin d'argent non. Ele é prosperado em tudo. Il prospère dans toute bagarre. Ele é feliz. Parce qu'il est content. Ele é Parce contente. qu'il est content. E nós vamos meditar na palavra do Senhor. Nós já estamos meditando, né? Filipenses, Philippiens, capítulo 4. chapitre 4, Versículo 11 verset 11. Philippiens ao 4, 11. 13. Il vient le verset 13. Filipenses 4, Philippiens 4, 11 ao 13. verset 11 à 13. Amém, igreja? Amen. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda a maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura quanto a ter fome,
tanto a ter abundância, como a padecer necessidade, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amen. Paulo está dizendo que aprendeu. Ele teve que aprender. Apôtre Paul a parlé de ça qu'il doit apprendre. Essa carta Lettre ça, foi escrita à igreja que estava em Filipos. il était écrit pour le peuple qui était dans le pays Philippe. Filipos. Paulo, Timóteo e Silas Paul, Timothée et Silas, estavam indo para a Ásia ils étaient pour aller dans le pays l'Asie, para pregar o ils étaient evangelho. prêcher l'évangile. Paulo fez o plano, Apôtre Paul a fait un plan, planejou tudo, il a planifié toute bagaille. que ele teria que ir para a Ásia. Parce qu'il était gagné pour aller en Asie. Mas na viagem, a navio, Mais dans le voyage là, o Espírito Santo disse: não, l'Esprit bon Dieu dit non. você fez o teu plano, mas eu tenho o meu Je ne fais plano. plan pas ou même, je plan pas moi-même. Você vai voltar, Pour après tourner, passar a on va Macedônia passer par Macédoine e você vai para a Europa. pour aller pour payer l'Europe. Então ele chegou na cidade de Filipos. Laisse arriver dans le pays Philippe. E a primeira pessoa a se converter em Le Filipos premier monde qui était converti dans le pays Philippe, foi uma mulher chamada Lídia, c'était une dame qui était Lydia. uma empresária. C'était une dame affaire, un commerce Ela d'affaires. vendia púrpura. Il était vendant toile qui les pouples. E juntamente com Lídia, Avec Lydia, outras pessoas se il y a un converteram. pile monde qui vient convertir. E a igreja começou na casa de Lídia, L'église a commencé à Lydia même. a primeira cidade da Europa. Première ville dans le pays de l'Europe. Só que Paulo, na cidade de Filipos, foi preso Paul était venu emprisonné dans le pays Philippe por causa do à evangelho. cause de l'évangile. Paulo e Silas Paul avec Silas, foram amarrados de cabeça para baixo il était marié tête en bas numa prisão. dans une prison. E à meia-noite, Malgré qu'il était malade, eles cantavam louvores ao il Senhor. a chanté, il a adoré le Seigneur. E aconteceu um terremoto. Parce que malgré que A presença do Senhor veio naquela prisão. A presença de Deus était venu na prison. E todas as cadeias se abriram. Toute porte prison ouverte. Quando o carcereiro Monde qui t'a veillé prison, viu que estava tudo aberto, eu é que toute porte était ouverte, que todos os prisioneiros estavam livres, tout prisonnier était libre. ele pegou a sua espada para se matar. Lui prend épée pour tuer tête lui. Mas Paulo disse: não faça Et isso. après Paul dit, pas faire pareil comme ça. Todos estão aqui. Nous toutes nous là. E Paulo pregou o evangelho para aquele carcereiro. Après Paul prêchait l'évangile ensemble avec E naquela Galatia. mesma noite, Dans même nuit ça, toda a família do carcereiro toute famille Galatia salva. ils ont sauvé. foi salva. Ils ont sauvé. Ele perguntou: o que farei para ser salvo? Il était demandé, pour que ça me fait pour me sauver? Crê no Senhor Jesus. Seulement quoi dans Jésus-Christ? Será salvo tu e a tua Pour casa. sauver même ma famille. Assim começou a igreja de C'est comme Filipos, ça l'église os philippienne. filipenses. Philippiens. Isso foi no ano de 53, C'est dans l'année Depois de 53 Cristo. après Jésus-Christ. 10 anos após isso, 10 ans après ça, Paulo estava preso em Roma, l'apôtre Paul était venu emprisonné dans le pays de Rome. escrevendo esta carta. Il écrit le livre ça. Essa é a carta que os teólogos chamam da carta da alegria, C'est dans le livre ça, titre livre ça c'est lettre de la joie. porque a igreja dos filipenses Parce que l'église dans le pays Philippe là, cuidava de Paulo, il a pris soin de l'apôtre Paul. enviava ofertas para ele, Il a fait offrande, não deixou que nada faltasse a ele. il pas manqué en rien. Então Paulo dizia para os Apôtre filipenses Paul était avec Philippiens, que a prisão qui dele, est prison là, que ele tinha alegria no sofrimento dele, il gagnait la joie porque estava produzindo o evangelho. parce que ça te vient à produire Quando os l'évangile. crentes viam que Paulo estava feliz, mesmo encarcerado, mesmo preso, Même l'apôtre Paul était en prison,
chrétien était gens qu'il était content, a igreja se avivava. l'église vint plus vivante, Ela tinha mais força elle vinha plus force para continuar também. pour eu continuer tout. Estavam livres, J'étais libre, como même vocês, já avec vous, como eu, même já avec moi, para pregar o qu'à evangelho. prêcher l'évangile. E Paulo escrevia: Ela- eu aprendi L'apôtre Paul t'a écrit, il a dit, moi t'ai apprendre, a contentar-me contenter moi com tudo. avec toute bagaille. Eu sei ter fome, Moi connais ça qui est l'économie. eu sei ter fartura, Moi connais ça qui est les fractures. eu sei ter Moi abundância, connais ça qui est l'abondance. mas também sei passar por necessidade. Moi passer pour nécessiter tout. Porque eu aprendi Malgré moi dans la prison, que eu posso todas as coisas c'est apprendre que moi avec toute bagaille, naquele que me avec fortalece. monde qui a fortifié moi. A alegria no sofrimento, La joie dans la tristesse. a salvação de vidas na tribulação. Salut dans la tribulation. Quantas pessoas olham para nós Les gens ont regardé nous, quando estamos passando por vales, on a passé pour difficultés, desertos, désert. e eles pensam como eles conseguem. Ils ont demandé, qui je nous fais? Por que eles estão sorrindo? Qui ça ou a souri dans le magasin là? Porque nós podemos todas as Parce que coisas nous capables de toute bagaille. naquele que nos Non, nous fortalece. ça que nous cap fortifier nous, qui c'est bon Dieu. Contentamento, Contentement, para mim ter alegria amanhã, pour moi gagner la joie demain, eu preciso contentar-me hoje. moi si vous contenter de ça me aujourd'hui. Mesmo que está acontecendo alguma coisa Même si quelque chose qui arrive, que no momento qui dans moment, não tem como mudar, pas qui je peux me changer ça. eu preciso aceitar Moi supposé accepter ça. e saber que Deus está no Et pour controle. connaître que bon Dieu qui contrôle ça. Aí eu estou obedecendo a palavra que diz: Pour m'obéir avec parole bon Dieu qui dit, busque primeiro, Deus, buscai primeiro bon Dieu avant, o reino de Deus roi, chercher avant royaume bon Dieu e a sua justiça, avec justice li, e as outras coisas bagaille que são necessárias à venir, eu vou acrescentar na vida de bagaille qui vocês. nécessaire à venir comme de Guy. Mas que cada dia Mais chaque jour, possamos vencer nous capables de vaincre, o mal, nous capables de vaincre mal. porque cada dia Parce que chaque jour, trará o seu mal, o seu mal. chaque jour guéri, mal vient. Vamos vencer o mal de hoje. On nous guérit mal la aujourd'hui. Vamos ser gratos a Deus pelo dia de hoje. On nous dit bon, grâce à Dieu, nous Não guérit sabemos se aujourd'hui. temos o amanhã. Parce que nous connaissons ce qui va arriver demain. Esse é o dia que o Senhor nos deu. C'est jeudi, même qui joue bon Dieu. Nous pas A palavra diz que não temos o amanhã. Parole bon Dieu a dit, nous pas gagner demain pour nous. Não sabemos se estaremos vivos amanhã. Nous pas connaissons nous gagnons vivre demain. Temos que aprender Nous supposons apprendre a viver à vivre dia de cada vez. un jour chaque fois. Eu aprendi, Moi t'ai apprendre, até mesmo por causa do câncer, même si moi gagne cancer, eu não tenho amanhã. nous pas gagner demain. Se eu acordar amanhã, Si moi réveiller demain, Deus acorda comigo. bon Dieu réveille avec moi. Amen. Se eu não acordar aqui amanhã, Si me pas réveiller ici demain, eu acordo com Ele. m'a réveiller ensemble avec mon Dieu ensemble. A tribulação fez isso na minha vida. Tribulation fait ça dans la vie moi. Me fez aprender Il fait m'apprendre, a ter esperança. gagner espérance Porque Ele vive. parce que est vivant. E eu posso crer no amanhã. Nous supposons croire sur demain. Eu chorei muito Moi t'ai crié en pile. quando vocês louvavam. Là nous t'a adoré là. Eu nunca imaginei Pas jamais imaginer que um dia poderia ouvir vocês louvar que moi t'apprendre un jour à adorer. de perto, tão de perto. Plus près comme ça. Desde 2010, Depuis 2010, quando aconteceu a tragédia no Haiti, do terremoto, les tremblements étaient passés en Haïti. eu tenho me inspirado muito no povo que sobreviveu. Il était Que sobreviveu. moun qui était sorti vivant dans le tremblement de terre ça yo. Pastor do Brasil T'es un pasteur no Brésil, foi até lá. t'es allé juste No Haïti. en Haïti. Ele pensava que ia encontrar Il pensait il t'a pour le rencontrer uma igreja adoecida, triste,
Desanimada. Estava joindo uma igreja que triste ele vivia na Haiti. Desanimada. É uma igreja que découragée. E ele foi para consolar a igreja em Haiti. Lá ele pour te consoler l'église en Haïti. Quando ele chegou em Porto Príncipe, Ele arrivé Port-au-Prince. havia uma comunidade de crentes lá. Te gagné une communauté chrétienne. E eles avisaram para o pastor: Yo te avisé ça à pasteur. Pastor, amanhã o culto começa às 6 horas da manhã. Pasteur qu'il t'a commencé demain matin à 6 heures. Estava tudo destruído. C'est tout bagage net te détruit. O templo havia caído. Le temple là quand tu as te tombé. Quando ele chegou às 6 horas da manhã, Il est arrivé là à 6 heures du matin. não havia um lugar para se sentar, nem uma pedra. Tudo estava ocupado. Pas même un côté pour me déchirer, même un roche pas de gain pour me déchirer là. Ele pensou que ia encontrar uma igreja desanimada. Il pensait d'aller rencontrer avec une église qui décourageait. Mas os irmãos estavam glorificando a Mes frères Deus. estavam adorer le Seigneur. E ele conta que uma senhora Et puis il te dit avec une dame com 60 anos de idade, qui te gagne 60 ans comme ça, com as mãos para cima, avec mes liens en l'air, e ela dizia: vamos adorar o Senhor, on nous adorer bon Dieu matin. porque não sabemos se teremos o amanhã. Não sabemos se teremos o amanhã. Nous pas connaître ça vient gagner tremblement de terre demain. O culto foi até 1 hora da tarde. Mais les vignes à 1 heure après-midi, Os crentes estavam avivados. Avivados. Felizes, alegres. quem estava? Os crentes. À 1 heure après-midi, les chrétiens étaient venus, puis avec plus contentement toujours. Porque eles aprenderam Parce que eu te apprendre, o contentamento. contenter, Felicidade bonheur, é estar em Cristo. c'est dans Jésus-Christ même ça. Então o pastor foi andar pela cidade. Pasteur t'a marché, Tudo destruído. tout net détruit, tout bagage 1,5 détruit. milhão de haitianos desabrigados. 1,5 million haïtiens sans côté priorité. Quase 400 mil mortos. Presque 400 000 personnes de mourir. 300 mil desabrigados. Ó, feridos. 300 000 personnes qui étaient blessées. Uma tragédia. Dans la tragédie ça. Ele chegou ao campo. Um campo. Il arrivé dans un camp, Muitas lonas. en pile, Muitas pessoas debaixo das en lonas. pile monde qui était blessé. Não tinham mais nada. Pas de gain rien encore. Nem água. Même de l'eau. Estava chegando Et puis il est arrivé. das nações ajuda. L'autre nation était venue aider. E ele foi andando. Il t'a marché. E ele começou a ouvir Il a commencé à attendre. uma voz Et on voit de uma senhora. des dames. E ele foi se aproximando. Et puis il arrivé plus près dame non. Era uma senhora de 70 anos de Une dame qui idade. était gagné 60 ans comme ça. Ela estava de joelhos, Était à genoux. cantando em crioulo, Il t'a chanté en créole. com as mãos para cima. Avec mes lions en l'air. E ela cantava em crioulo. Il t'a chanté en créole. Canta comigo. Chantez avec Porque moi. ele vive. Ma compter sous des mains, parce qu'elle vivant, inquiétude moi parce qu'elle connaît, Deus enviou seu filho amado para nos salvar e perdoar na cruz morrer por seus pecados.
Aleluias. Glória a Deus. Se fosse no Brasil, irmãos, Si c'était dans le Brésil, frère meu, a igreja não estaria cantando assim. l'église pas chanter comme ça. Muitos crentes não. A maioria Majorité chrétienne pas chanter comme ça. estariam cantando uma outra música. Il t'a chanter l'autre musique. E essa música seria assim: Chanter tap comme ça. restitui, eu quero de volta o que é meu. É essa música que seria cantado aqui. Não há contentamento. C'est pas d'avoir le contentement. Os crentes brasileiros não estão contentes. Chrétien brésilien, yo Eles pas, querem mais. yo remet un pile Não sabem o que é felicidade. Tu pas connaître ça qu'il est. Eu aprendi também isso com vocês. On te apprendre de nous-mêmes. E hoje vocês cantaram este louvor, Aujourd'hui, nous chanter que me adoration trouxe à ça. memória essa história. Qui te fait me songer histoire ça. Isso é contentamento. Ça c'est contentement. Contentamento quando eu confio. Contentement, les moins confier. Se as coisas que eu quero Bagay moins vle yo. não Não aconteceram, pas arriver, é porque Deus é soberano. c'est parce que bon Dieu est souverain. E Ele tem o melhor para minha vida. Parce qu'il y a un meilleur pour moi. Eu vou aprender. Moi vle apprendre. E só se aprende errando. Moi vle apprendre. Só se aprende errando, sofrendo, Ah, moi vle apprendre. cometendo erros. Comment Assim que nós C'est comme aprendemos. ça nous apprendre. Mas quando estamos prontos, Mais là nous prêts, Jesus é suficiente. Dieu, Jésus-Christ est suffisant pour nous. Enquanto Jesus não for suficiente Là Jésus-Christ peut suffire na sua vida, dans la vie où você nunca será feliz. ou pas jamais A content. nossa felicidade é Cristo. Bonheur nous, c'est Ele é Jésus-Christ. tudo que nós temos. C'est toute bagaille que nous gagnons. Ele é tudo que precisamos. C'est toute bagaille que nous besoin. Amém? Amen. Eu vou compartilhar com os irmãos. Je vais partager ensemble avec frère yo. Apagar a luz, por favor. Éteignez même s'il vous plaît. Vídeo Une vidéo que vai mostrar um pouco da minha história qui pourra montrer une petite trace dans l'histoire moi que eu contei para vocês. qui m'a été conté. Vocês vão ver algumas coisas que eu falei. Nous pourrons voir quelques bagailles qui m'ont été parlé là. O livro no Vale de Baca. Baca em hebraico são lá. Baca está em hebraico Baka c'est un mot hébreu e quer dizer lágrimas. qui veut dire Vale de lágrimas. il y a une vallée de larmes. Mas não era por causa somente das lágrimas nossas, C'est pas seulement pour porque haviam lá balsameiras c'est pas seulement pour de l'eau couler dans genou yo. que também choravam. Uma planta que chorava Qui quitte parfum li a couler, e cheirava todo o vale. li bay li bay Perfumava odeur, o li vale. bay parfum pour toute vallée, à tout côté espace occupé. Era o perfume de Cristo. C'est parfum Jésus-Christ là. Os nossos vales, Vallée nous, ao perfume, c'est parfum, c'est à parfum. presença do Cristo C'est présent Jesus. Jésus-Christ. Que Deus seja na tua vida, Que bon Dieu retient dans vie, Deus dos montes, Dieu des morts, mas também Deus dos vales. Dieu des vivants. Ainda que eu ande Même si il y a la mort, pelo vale da sombra da morte, même si nous não temerei mal la algum. mort, Não temerei mal nous algum, pas besoin de paix en pile, porque tu estás comigo. parce que Jésus-Christ est ensemble avec. Amém? Amen. Ali é o texto, pode soltar, amor. É o texto que é o Salmo 84, que fala do Vale de Baca. Esse é o livro, foi lançado em 2011. Está em todo o Brasil e fora do Brasil já. Eu pequenininha. Você vai ter que me ajudar ali. Meu batismo aos 12 anos passou. Ça c'est l'homme baptisé. Primeiro tumor. C'est le premier tumeur ça. Tudo posso naquele que me fortalece. Tout bagage possible dans le monde qui fortifie non. Eu sem andar, Moi-même l'homme pas marcher. fazendo fisioterapia. Là fait physiothérapie là. A cadeira de rodas, Mes chaises roulantes là dedans non. todos os dias. Chaque jour. Sarinha com 3 anos de idade. C'est petite là avec 3 ans. Ali ela. Doía muito. C'était ça te fait mal en pile. Era muito difícil. C'était difficile en pile. Dia de cada vez. Chaque jour comme ça. Precisei de toda a minha família Nous avons besoin de toute famille moi. para me ajudar. Pour t'aider moi. Me dar banho,
Qui te pour meilleur moi, colocar roupa em mim, mettre rade sur moi, me dar comida, ba moi manger, me colocar na cama. mettez-moi mettez-moi Pra sur la dormir. bande pour me dormir. Só que eu comecei a ter os movimentos de volta J'ai commencé à marcher, e comecei a andar. j'ai commencé à marcher, Era um milagre, c'était un miracle. mas tinha que andar segurando. Mais ma marche fait comme un qui bim. Não podia me soltar. Je pas capable de pas doer la game. Quando não me segurava, eu usava o andador. Les pas qui bim, si vous avez un bâton dans main. Um dia de cada vez. Estava só. Agora na água, Là dans l'eau, hidroterapia. t'as fait hydrothérapie. Era mais fácil. Là c'était plus facile, Não sentia tanta dor. pour pas tellement sentir un peu de douleur. Era mais leve para fisioterapeuta, C'était plus léger pour moun qui a fait thérapie avec moi, para ela me ajudar. qui a aidé moi. Quando deu 30 dias, Les 30 jours arrivés, eu estava andando de salto alto. nous avons marché ensemble avec talon qui quitte. Foi muito rápido. A segunda cirurgia Ça c'est la deuxième opération. abriu pela segunda J'ai vez, ouvert la deuxième fois. tirou o segundo câncer. J'ai retiré le cancer la deuxième fois. Aqui está o segundo câncer. Ça c'est le deuxième cancer. 15 anos da Luana. Ça c'est 15 ans petite fille non? E o terceiro câncer. Troisième cancer. Os dois buracos É dentro do e o eu. terceiro câncer surgiu. Troisième cancer arrivé. A medicina não pôde tirar. Esse é o médico Ça c'est le docteur qui va retirer le troisième cancer. que disse para mim que enquanto eu vivesse, Qui te dit tout le temps vivre, eu ia viver com o câncer na cabeça. vivre ensemble avec cancer ça. Essa é a máquina que eu usei Ça c'est machine que j'ai utilisée por 2 meses pour 2 mois. para cercar, Pour être capable de segurar o câncer. contrôler son cancer. E ficaria seguro por 2 anos. J'ai été comme ça pour 2 mois, pour 2 ans. 2 anos. Era 2008 esse ano. Ça c'était en 2008. Enquanto eu estive em São Paulo, Là moi j'étais à São Paulo, eu salvei vidas. moi sauvé en ville, Eu preguei o evangelho. j'étais prêché l'évangile, Havia alegria no meu coração. j'ai gagné la joie dans le cœur moi. Eu estava aprendendo J'étais à apprendre a contentar-me pour me contenter moi com aquilo que eu não podia mudar, avec ça qui moi pas qu'à changer. mas que Deus estava sob o controle. Mais tout bagaille était en bas contrôle mon Dieu. E Ele não me deixou faltar Les pas qui te manquaient rien, a alegria, la joie, paz la paix, e esperança. l'espérance. Já tinha chegado em casa. Dès que tu arrivé là quand moi là, Comecei a ficar sem os cabelos. dès que tu été sans cheveux, Essas são as minhas c'est filhas. petit moi ça. Carequinha, Tête calée, meus pais. ça c'est papa, maman. O Senhor levou a minha mãe também. Maman qui est morte, Ela está na glória. dans la gloire de Dieu. 2 anos depois do meu tratamento em São Paulo. 2 ans après traitement, non? E ela teve câncer também. Il était cancer tout. Eu vi Luana casar. Ça c'est l'aime de bailler ensemble avec Deus me nous. deixou viver. Bon Dieu qui t'aime vivre. O livro foi lançado. Parce que le livre là été lancé, Chegou nas mãos de muitas pessoas. Milhares de en pessoas. plus monde joue le livre ça. Eu comecei a pregar o evangelho nas J'ai escolas. commencé à prêcher l'évangile dans l'école, yo. Para crianças, Petit monde, yo. adolescentes, Adolescents, jovens, jeunes, adultos. grand monde. Muitos estão aceitando Jesus dentro das En escolas. plus là que c'était Jésus-Christ dans l'école ça. Estão aprendendo a atravessar o Vale de Baca. Ils apprennent pour passer vallée là. Meu esposo também dando palestras. Marine tout est bon aide. Os adolescentes estão sofrendo muito. Si moun yo jeune moun yo ap souffrir en pile. No Vale de Baca é um ministério Dans ministère, que ajudou crianças dans ministère ça qui a em parlé de petit Pucallpa, no monde Peru. en zone ça ele E agora está ajudando no Brasil. on a appelé Brésil. Nós não cobramos para pregar. Nous pas toucher pour cobramos para pregar o evangelho. nous pas toucher pour nous prêcher l'évangile. O evangelho é de graça. L'évangile c'est gratis. O Senhor tem nos sustentado. Bon Dieu lui soutenir nous. E nós temos pregado o evangelho verdadeiro. Nous devons bailler prêcher bon évangile. O evangelho simples e puro. L'évangile qui est simple et qui pur. É difícil. C'est difficile. É árduo. C'est Difícil. difficile. Muitas igrejas que nós entramos,
En pile l'église que nous rentrons, não amam a mensagem da nous cruz. pas aimer message de querem a la croix, mensagem nous da pas les cruz. messages ça. E nós entramos para pregar uma vez só. Eles Men- não querem mais. Mais nous rentrons une seule fois dans l'église ça nous prêcher, après ça va venir encore. Meus irmãos, minha família. C'est famille moi, frère mieux, c'est mieux. Minhas filhas eram deste tamanhozinho quando tudo começou. Sarinha fez 15 anos, vai fazer 16 anos agora. A Luana, Luana, sa petite fille moi. a minha herança. Luana e Sara. Uh-huh. Vi Luana formar, é uma psicóloga. Lui étudier, lui est psychologue. Não morrerei, mas viverei. Moi pas mourir, m'a vivre. E contarei as obras do M'a Senhor. raconter les œuvres mon Dieu mieux. Nós fomos chamados para defender o Evangelho. Mon Dieu il aime pour me défendre l'évangile. Que possamos defender o Evangelho. Je suis pour défendre l'évangile. Se precisar, que possamos morrer pelo Evangelho. S'il est Pode acender nécessaire, as luzes, por favor. s'il est nécessaire, mettre les lumières. S'il est nécessaire, m'a mourir pour mon Dieu. Mettre les lumières. A luz, por favor. Quero convidar a igreja a fechar os olhos. M'invite l'église à fermer les yeux. Fermer les yeux. Aqui dentro tem uma igreja que é de Cristo. Oh Dieu. Aqui tem uma igreja que é de Cristo. Là, il y a l'église qui c'est l'église Christ là. Mas há pessoas que estão aqui dentro Mais les gens qui sont dans l'église là, que ainda não fazem parte dessa família de Cristo. qui peut faire partie de l'église ça, dans la famille ça. Mas que o Espírito Santo nessa manhã Mais l'esprit bon Dieu dans le moment ça, está convencendo, l'a convaincre, está te chamando l'a brûler, a viver vivre, uma grande salvação. un grand salut. Eu não vou chamar você para vir aqui à Je frente, dis pas brûler, les gens viennent devant là. mas o Espírito Santo Mais l'Esprit Saint te convidou, invitez-vous, te chamou relève-vous para olhar para a cruz. pour garder vers la croix. E se você quer nessa manhã Et si vous croyez dans le moment ça là, confessar Jesus confessez Jésus-Christ como seu rei, comme moi ou seu Salvador, comme sauveur, você não vai vir aqui à frente. ou pour aller Mas a igreja vers toda de olhos fechados. mais pour tout le monde là avec les yeux fermés. Se você quiser ter esse encontro com Cristo hoje, Si vous voulez qu'on se voit ça matin, só levanta a tua mão para o alto, on seulement lever main. para que Ele veja. Amém. Pode abaixar, o Senhor te viu. Pode abaixar, vai, o Senhor te viu. Há mais alguém que quer entregar a sua vida? Amém, querida. Pode abaixar, o Senhor te viu. Há mais alguém que quer fazer uma aliança Quem com Cristo qui hoje? voulait É accepter só Jésus-Christ, levantar a tua seulement lever mão. main. Ele está te vendo. Há mais alguém que quer entregar a sua vida a Cristo hoje? Si il y a l'autre monde qui voulait Jésus-Christ la vie, lever main. Basta fazer um sinal com a mão. Seulement faire signe avec main. Que não sente mais a alegria da salvação, que está afastado do Senhor, mesmo estando na igreja, Même si on est dans l'église là, on sent loin la présence de mon Dieu, mas quer voltar hoje. vous voulez retourner vers Jésus-Christ. Renova sua aliança com o Senhor. Levanta a tua mão. Renouveler l'alliance ensemble avec Jésus-Christ, levez main. Somente o Senhor está te vendo. Seulement le Seigneur après vous. Há mais alguém Il y a l'autre monde encore? que quer entregar a tua vida ao Senhor Vous Jesus? voulez bailler l'alliance avec Jésus-Christ? Ou voltar para os seus caminhos? Vous voulez retourner dans le chemin droit là? E tem essa manhã como uma oportunidade Et il baille matin ça comme une opportunité que o Senhor está te dando. que bon Dieu a baou. É só levantar a sua mão. Seulement levez main. Você estará confessando com teu coração. Parce qu'il a touché quelqu'un kounya là. E quando você sair desse, Il dit vamos sortir dans la porte ça. você confessará com a tua boca Vous devez e com confesser. toda a tua vida. Confesser péché avec bouche. Basta levantar a tua mão. Há mais alguém que está longe do Senhor e quer voltar hoje? Si il y a un monde qui loin Seigneur qui veut retourner vers kounya Se o là. Espírito Santo falou com você, L'esprit mon Dieu a parlé ensemble avec vous. não jogue fora Ou pas jouer, pas jeter lui. essa chance. Chance là. Basta você levantar a tua mão. Há mais alguém? Seulement lever main. Nós vamos encerrar então. Nous pourrons terminer kounya. Senhor, muito obrigada por este culto, por essa manhã, pela tua presença neste lugar, pelas vidas que se entregaram ao Senhor nesta manhã. Obrigada porque o Senhor falou conosco, falou com cada coração de uma forma particular, porque somos para ti como um particular tesouro. Obrigado pelo teu amor, pela tua graça, por este povo que louva com alegria de coração, que louva com alegria de espírito na tua presença. Muito obrigada, Senhor. Obrigada.
Estela, fica aqui um minutinho. Chama o seu esposo, seu sobrinho aqui. Vem cá. Vamos colocar de pé, igreja. Eu não vou te camper na igreja. Igreja, olha o que Deus faz, igreja. Cadê essa bom dia fé lá? Quem a medicina diz que ela estaria morta, Médecine dit qu'elle t'a mourir, mas ela está aqui. mais elle est là vivant. Sabe por quê? Porque Deus é Deus. Parce que bon Dieu, c'est bon Dieu, lui. E Ele quer fazer muitas obras e milagres na sua vida também. Parce qu'il veut faire un pile zèle avec un pile travail dans la vie. Quero convidar aqui, nós vamos orar por esta família. On a prié pour famille ça. Eu quero convidar aqui a Renete, por favor, Renete. C'est Renette. Vamos estar orando, abençoando. Nós vamos orar, fazer uma oração na língua crioulo, para Deus abençoar a sua vida. Amém? Renete. Estenda suas mãos, igreja. Dieu d'amour, Dieu de bonté, Dieu de miséricorde. Nous approcher devant toi nous matin avec famille ça Seigneur nous présenter baou et ou même qui connaît au passer nous cher Seigneur Dieu nous remettre la vie au baou Père Saint n'a demandé au garder yo sécuriser la vie yo parce que c'est ou même qui guide yo ou c'est vrai berger au matin cher Seigneur Dieu rester pour rester la caille kembe yo dans présence cher Seigneur nous bénissons du fait que vous te permettez de quitter toute activité, vous te quitter maison, cher Seigneur, puis vous êtes capable avec nos matins, on t'a adoré en esprit, en vérité, et pour tes paroles, pour cher Seigneur, nous bénissons pour ça. Et comme ça, nous sommes certains, même Saint-Esprit qui te mène au venir, et c'est comme ça, vous va arriver dans demeures respectives en bien. Seigneur, regardez des pas, regardez arriver, vous connaissez, vous passez, nous, cher Seigneur Dieu, nous qui prions, nous pas pour en qualité, nous qui bon, ni qui mérite. Et nous prions dans le nom précieux Sauveur Jésus qui vive au siècle sans fin. Amém. Que Deus abençoe vocês. Muito obrigado, tá? Foi muito rico para a igreja hoje, o testemunho de vocês. É muito bom ver pessoas. Você é um testemunho vivo de Deus, né? E nós louvamos a Deus. Deus vai abençoar muito o seu ministério, tá? Pode ter certeza que para onde você for, Deus vai trazer vida, vai trazer restauração, Deus vai trazer milagre. Você é um milagre vivo de Deus, tá? Vocês são bem-vindos nesse lugar, as portas estão abertas. Nós queremos que você venha mais vezes. Nós vamos organizar, vou conversar com a Marielle depois, trazer vocês mais vezes, levar vocês em outras igrejas de amigos nossos, porque o seu testemunho tem que ser contado. Amém? Depois nós vamos falar do livro. Palmas para Jesus, igreja. Deus abençoe você, viu? Amém?